Você é um rapper de sucesso, um jogador da NBA, um bilionário das criptomoedas? Bom, o seu carro está aqui na GAT Premium, na Avenida dos Autonomistas em Osasco. O Mercedes AMG G63S. Vamos falar um pouquinho do Gelandenwagen, né? O off-roader mais icônico aí da Mercedes. Lembra, recentemente vocês viram aqui no canal o GT63 da Mercedes na GAT com o motor 4.0 V8 biturbo. É o mesmíssimo motor que a gente encontra aqui, mas aqui numa aplicação bem diferente, né? Fazer um carro off-road capaz de subir até parede, e é por isso que o G tem essa fama e é tão desejado por essa galera aí mundo afora. Um carro que é praticamente o mesmo desenho, se a gente for ver, desde os anos 70, mas é apenas um design retrô, né? Essa geração é de 2020 e traz bastante tecnologia embarcada. Tá vendo aqui, ó, V8 biturbo. O Classe G é símbolo de robustez. Um dos motivos dele também ser tão desejado aqui no Brasil é justamente essa construção com chassi, a moda antiga, né? SUVzão com chassi que o monobloco não torce, capaz de aguentar terrenos muito ruins. Isso torna ele muito bom, sabe por quê? Blindagem. É muito frequente a gente ver os Classe Gs blindados aqui no Brasil, mas essa unidade aqui é tão novinha, 2.700 km, que nem recebeu blindagem ainda. Toda essa rusticidade da construção não se traduz aqui no interior, tem muito luxo, né? Você vê o painel todo revestido em couro. A gente tem, como eu estava falando, um carro muito capaz no off-road. Deixa eu acordar o V8 aqui. Aqui ele tem 585 cavalos e 86 kg de torque, um pouquinho menos que no GT63, mas ele tem um escape lateral aqui, ó. Você abre a porta, o motor tá roncando na sua orelha. Como a gente estava falando, um carro muito novo, 2024, com 2.700 km e muita capacidade no off-road. Você tem a possibilidade de bloquear os três diferenciais, né? Tem um diferencial dianteiro, um diferencial central e um diferencial traseiro. Isso é muito raro entre os off-roaders brasileiros aí, mesmo carros muito capazes no off-road, como o Jeep Wrangler, não possuem esses três diferenciais, né? E essa característica que vem desde a origem do Classe G, lá nos anos 70, né? Um carro que originalmente foi comissionado pelo exército alemão para realmente encarar qualquer terreno. É isso que Gelandenwagen significa em alemão, é o carro que encara qualquer terreno. Nasceu com os três diferenciais e mantém essa característica até hoje. Como ele também mantém essa posição de guiar aqui, que é muito única, né? Você tem o para-brisa muito reto, você tem muito espaço para sua cabeça aqui, dá uma olhada, mesmo com o teto solar, a diferença, né, de altura que tem entre a minha cabeça e o teto. E aí você tem essa visão aqui muito icônica, né, do capô quadradinho vincado e os dois piscas ali elevados, quase como se fosse num Fusca. Realmente não existe outro carro como o Classe G e é por isso que ele é tão icônico. E olha só que legal, recentemente eu passei uma semana com o G63 AMG aqui pelas ruas de São Paulo. Vamos mostrar para vocês um pouquinho do ronco e da dinâmica desse carro em movimento. Olha, a coisa que eu acho que algum percentual de vocês consegue relacionar para eu passar uma impressão genuína é o melhor Jeep Wrangler de todos os tempos. É como se tivesse sido feito uma injeção massiva de investimento no Wrangler, né? Afinal, o Wrangler é um carro de 40, 50 mil dólares nos Estados Unidos. O G63 aqui é um carro de 200 mil dólares. Mas por que eu digo, olha só que legal aqui, o pisca aparecendo no paralama, como se fosse um Fusca, né? Você vê ali o pisca, você tem essa, não precisa de nenhum sinal no painel, né? O pisca remoto aqui tá incluído standard. Mas por que eu digo que parece um Wrangler? Porque é essa sensação, né? Um carro com chassi construído em cima e com três diferenciais blocantes, né? 1, 2, 3, no Wrangler são 2. Então você tem essa sensação, primeiro, de que você está sentado em cima do carro, né? E não no carro. Aliás, falando em sensação de altura, um bastidor interessante aqui. Na mesma semana, olha só que invejável que está a minha garagem essa semana. Na mesma semana, passaram lá em casa este G63 AMG com seu verdão Green Hell Magnum e a Ford Ranger Raptor. Carro alto, né, a Ranger Raptor. Sabe qual entrou na minha garagem? Somente a Raptor, o G63 não. É um carro de 1,96 m, quase 2 metros de altura. Por mais que a Mercedes esteja
inevitavelmente indo em direção a um futuro mais ecologicamente sustentável, digamos assim. E não custa lembrar, né? É o último G, a combustão que a gente está vendo aqui. Teoricamente, esse carro sai de linha no fim do ano e o sucessor dele, por enquanto, confirmado. Olha, eu não sei se nessa questão aí de revisões de targets, né, que as montadoras estão fazendo um pouco de lobby contra, afinal, essa é uma discussão para um outro podcast, né? Mas eu vejo muito a galera anti-elétrico, as montadoras estão pressionando. Sim, as montadoras estão querendo, talvez, porque a taxa de share do todo do carro elétrico, né, foi projetada uma curva até 2035. 2035 vai ser combustão zero. E aí, lá em 2020 foi feito o planejamento de produto e essa curva, né, do, sei lá que percentual, vamos mais para trás, 2016, a Mercedes tinha 0 carros elétricos em linha na Alemanha. Em 2035 vai ter que ter 100%. Então você faz uma curva do 0 ao 100% em 20 anos. E essa curva está um pouco abaixo. Então, as marcas estão fazendo um lobbyzinho aí para manter um pouco mais tempo vivo algumas linhas a combustão. Temos um acidente aqui na marginal. Então, quem sabe o Classe G, a combustão tem uma sobrevidinha, mas na data desta gravação, o que está confirmado é que o G sai de linha agora, fim de 2024, e o EQG, né, o G elétrico, passa a ser o único Classe G disponível. E aí, vai ser uma... Realmente, quando a gente olha para um carro que fala com esse nicho, né, porque quem não só no Brasil, eu digo no mundo, está off-roadando o seu Classe G. Bom, nas ruas de Rodeo Drive, Beverly Hills, nenhum, né? No Oriente Médio ali, um areião, acho que até rola. Agora que a marginal deu uma liberadinha, vamos soltar aqui, ó, o modo esporte, ó, que eu tava falando. Aquela passarinhada em velocidades mais bobas, à medida que as velocidades vão aumentando, o carro vai ficando mais assentado em matéria de volante. É bem interessante isso. Olha que legal a iluminação, né? São várias opções de cores. Aqui de dia fica menos fácil de mostrar para vocês, mas à noite é um show. Mas eu estava falando da exclusividade do Classe G. Um carro como o Classe G é sobre exclusividade, né? Esse acabamento de couro, essa tonalidade, ele faz parte do que a Mercedes chama de manufacture, como vocês veem no detalhe aqui. O que isso significa? Foi um carro que foi construído personalizado, né? O cliente que comprou esse carro zero, ele personalizou ele, fez todas as suas opções antes, e aí o carro foi construído sob demanda exatamente dessa forma, e é por isso que ele tem esse selo exclusivo aqui. Mais um lugar aqui onde você vê como é um SUV raiz, o Classe G, né? Eu preciso usar o estribo aqui para subir no banco de trás. E a gente tem aqui aquela construção em chassi, o que até beneficia o carro aqui com o túnel plano. Espaço para a cabeça também bastante legal. Essa visão aqui realmente dá vontade de você fazer uma viagem com esse carro, deve ser uma diversão legal demais. Você tem todos os itens de conforto aqui, o carro está tão novo que até os plastiquinhos aqui da porta não foram removidos ainda. É praticamente um carro 0 km. Não vou tirar, vou deixar aqui para o cliente gaste que vier botar esse xodó na garagem. Bora ver o V8 aqui, é muito louco, né? Um carro tão robusto, tão pesado até, porque é muito reforçado para off-road, mas com esse V8 biturbo, 585 cavalos, capaz de fazer de 0 a 100 na casa de 4 segundos, como vocês viram, gera reações inesperadas, né? Coloca um sorriso no rosto de quem guia. Como todo AMG legítimo aqui, esse aqui foi feito à mão lá em Affalterbach pelo Dominik Prem, ou Prem, né? Que deve ser alemão o nosso parceiro. Além da pintura exclusiva Frozen, aqui uma das coisas que mais me bate o coração nesse Classe G são as rodas Aro 22 também, lindíssimas. Pneu Pirelli P0 assimétrico, né? Um pneu de alta performance para o off-roader, porque para colocar quase 90 kg, quase 600 cavalos de potência, quase 90 kg de torque no chão, precisa ter muito grip. A gente tem aqui também, ó, coisas muito icônicas do Classe G, né? As lanternas seguindo a linha do original dos anos 70, essa tampa do step aqui cromada é outro item clássico, e a forma de abertura, né? Bem de veículo utilitário, mas você tem sim um porta-malas bem bacanudo. Enfim, se você quer realmente um carro que funciona muito bem como um carro de uso diário em São Paulo, mas tem uma exclusividade no mesmo patamar de um super esportivo, é difícil ter uma escolha melhor do que o Classe G.
Concorda, discorda? Diz aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, siga a GAT nas redes sociais e cola também no site da GAT para conhecer todas as novidades aqui do showroom, que praticamente todo dia tem um outro sonho de consumo como esse Classe G chegando. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço.